Bom dia, minha gente querida, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando dos vídeos, deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante para o canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos, um beijo a todos. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, gerou polêmica ao mostrar o dedo do meio durante o jogo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O gesto foi uma resposta a vaias e ofensas de torcedores. O caso ocorreu poucas horas depois de Moraes ser sancionado pelo presidente Donald Trump com base na lei Magnitsky. O ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, criticou o gesto. Em entrevista ao canal do YouTube de Cláudio Dantas, Mello se mostrou surpreso e chegou a achar que a foto seria uma montagem. Eu pensei que fosse montagem, que fosse fake news. Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno. E não sei o que houve. O que houve, como ele chegou a essa prática e por que chegou. Nós tivemos no passado uma frase do atual presidente lá em Nova York que se virou para a manifestação, o manifestante, e disse perdeu o mané. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chegasse, mediante um gesto, a um xingamento. Qual é o período que nós estamos vivendo no país? Precisaremos fechar o país para balanço para ter uma correção de rumos? Eu creio que hoje o ministro Alexandre de Moraes deve estar super arrependido do que fez, de ter feito o gesto que fez em um local público. Agora, eu não queria estar na pele, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes. Eu, por exemplo, sempre saí à rua, sempre fui um homem de ir ao mercado, ir a um local público e jamais fui hostilizado. Hoje, os integrantes do Supremo, como quer, perderam a cidadania. Só que conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada. Olha, Ana, eu confesso que eu tive a mesma sensação do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, quando eu vi a foto a primeira vez, achei que pudesse ser uma montagem, inteligência artificial, porque o rosto dele também estava ali, tá? A foto a gente acompanha novamente. Mas parece que realmente foi real. Aconteceu ontem, no jogo do Corinthians, uma postura, um gesto, assim... Só tem um significado, hein? Não tem outra interpretação. Não. Não dá margem a interpretações, né? O gesto diz muito. Não, se perdeu completamente, né? Eu também vi a foto, mesma impressão do ministro Marco Aurélio, mesmo sentimento. Achei que era, inteligência artificial hoje em dia, você tem que checar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E fiquei ali na internet falando, se essa foto realmente for real, uma hora o vídeo vai aparecer, uma hora o fotógrafo que tirou essa foto vai aparecer, e aí o Estadão deu com o nome do fotógrafo, e aqui eu peço perdão porque eu me esqueci aqui, se vocês puderem dar o devido crédito, e aí eu falei, não é possível. Não é possível. E aí, quando eu chequei 2, 3, 4, 5 vezes e aí postei nas minhas redes sociais, teve gente que falou, Ana, acho que você caiu numa fake news. Só que eu já tinha checado 4, 5, 6 vezes, como nós sempre fazemos aqui na Revista Oeste. E aí, não, é verdade. E aí os vídeos começaram a aparecer e a cara bastante assim... A cara de quem não está num momento muito bom da vida, né? Uma cara inchada, não sei se chorou, se tomou algum remédio, enfim. Mas não é o mesmo Alexandre de Moraes, aqueles, né? Como o Augusto disse, mandando caçar a palavra de advogado, interrompendo testemunhas, interrompendo oitivas e depoimentos importantes, como o ali no âmbito todo do tal golpe de Estado. Então, Paula, essa foto é muito grave e ela já chegou aqui nos Estados Unidos também.
através do Michael Schellenberger, que retweetou a foto, pegou um dos meus tweets, retweetou a foto, e aqui estão todos chocados, porque aqui nenhum ministro apontado por republicanos, ministro não juiz, que aqui eles são juízes e juízas, apontados por republicanos, democratas, perdão, sejam eles progressistas, conservadores, constitucionalistas, mas nenhum jamais faria isso. Jamais faria isso. E aí, eu acho que esse gesto e a cara do ministro é a coroação do que vem sendo o reinado dele, né? Um reinado de abuso, de falta de educação, de falta de decoro. Nós tivemos o perdeu o mané na mola, tivemos vencemos o bolsonarismo, e agora essa é a coroação. Para finalizar, Paula, a nossa Constituição diz que é dever do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Portanto, para aqueles que tentaram minimizar, não, mas ele está ali como uma pessoa normal, assistindo um jogo de futebol. Apenas imaginem, está na Constituição, mas apenas imaginem se fosse Jair Bolsonaro fazendo isso. A gente sabe, o Brasil está passando por um momento bem grave, né? 7 meses, numa prisão preventiva que foi mencionada nos documentos ontem, que nós discutimos e debatemos em relação às sanções ao Brasil e a sanção ao ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que se faz é a seguinte: até quando as nossas instituições continuarão cumprindo missões ilegais, missões sem base, inclusive na Constituição, de um ministro que está denunciado internacionalmente por todas essas ilegalidades e crimes, que, aliás, ele já deveria ter sido contido no âmbito interno, não foi. Muita gente pergunta por que o Eduardo está recorrendo aos Estados Unidos quando deveria resolver esse problema internamente. Nós não temos mais outra instância, não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal, hoje hipertrofiado, se autoatribuiu um poder acima dos demais e não há quem recorrer. Por isso, é importante essa pressão. E aí eu vou à questão da diplomacia militar. Eu posso te dizer, Pitoli, hoje as Forças Armadas, se lá no passado o ministro Barroso disse que os militares foram contactados pelo governo Biden para não se envolverem naquele imbróglio eleitoral, porque eles poderiam vir a ser de qualquer forma sofrerem sanções ou um afastamento, eu creio que agora nós podemos dizer a mesma coisa, né, Pitoli? Com 6 meses de governo Trump, o governo Trump já deve, eu imagino, ter feito chegar à cúpula militar brasileira que esses exercícios todos que estão previstos de 2023, 2024, todos aconteceram no governo Lula, nenhum exercício deixou de ocorrer, são exercícios grandes, com equipamentos, com pessoal que acontece no Brasil, com a presença de tropa americana, e eu digo para você, com certeza, a essa altura, com 6 meses de governo Trump, já está claro que se houve aquele recado no governo Biden, agora deve ter havido um alerta de que a diplomacia militar tome cuidado com essa aproximação tóxica de alguém que está denunciado internacionalmente por todos esses abusos de autoridade e, em última análise, violações de direitos humanos, Pitoli. Vocês que podem ganhar outro apoio, ou mais apoio, vamos dizer dessa forma, com a chegada da União Europeia, né, Coronel? Nós sabemos isso, as consequências de fato. O que a gente percebe, Coronel, vou tentar melhorar minha posição aqui, eles ainda não entenderam, e se entenderam, não demonstraram o tamanho do problema que nós estamos enfrentando hoje, com um denunciado, com quem foi sancionado no mesmo dia, com mais 112 dentre estes terroristas iranianos, porque no dia que Alexandre de Moraes foi sancionado, terroristas, criminosos iranianos também foram. Ou seja, nós temos hoje um ministro da Suprema Corte Brasileira no rol sancionado junto com terroristas, bandidos iranianos. Nós ainda, talvez aqui dentro, por estar no meio do turbilhão do furacão, a gente não conseguiu entender de fato. Agora, Coronel, o efeito cascata é aquela pedra jogada lá no centro do lago, né? A onda vai chegar,
as consequências, de fato, a gente não sabe quais são ainda, só que é hora de posicionamento. E o senhor é brilhante na fala com relação às Forças Armadas, porque vai ter que se posicionar. Não vai ter outro caminho. Por quê? Eu também entendo que falta de posicionamento agora, coronel, sugere lealdade ao ministro Alexandre de Moraes. Falta de posicionamento agora, posicionamento claro, pode fazer com que esses se colem ao ministro Alexandre de Moraes. Concorda? Pois é, Pitoli, abstraindo aí da questão da proximidade alegada ali pelo Paulo Figueiredo, meu colega, meu amigo, né? Várias pessoas já assistiram os nossos debates em relação a essa questão. Saindo dessa eventual aproximação, o próprio comandante do Exército, ele foi o CID, né? O Cordinha, ou o ajudante de ordens do próprio Fernando Henrique Cardoso. Então, ele tem uma aproximação no passado com esse núcleo mais do PSDB, tucano, mas a bem da justiça, e eu faço sempre essa ressalva, Pitoli, tanto eu quanto você e a grande parte dos conservadores no Brasil, nós também, à época, votamos no PSDB porque era a alternativa que havia ao PT. E não podemos esquecer que naquela época nós vivíamos o tal do Teatro das Tesouras, denunciado ali depois pelo Olavo de Carvalho, e que hoje já foi incorporado, né, ao repertório lexical, né, das pessoas na internet. Né? Todo mundo sabe o que é Teatro das Tesouras, mas o fato é que na época PT e PSDB passavam a imagem para a população de uma disputa política que fosse uma disputa também ideológica. A gente hoje sabe que era, na verdade, ali o socialismo sindical versus a social-democracia, que na verdade são dois braços da esquerda. Hoje a gente tem esse contraponto, esse debate que está sendo abafado, né, com toda essa perseguição política, com toda essa censura, mas a verdade, Pitoli, é que nós temos um legado que foi nos deixado do governo Bolsonaro, que vai se manifestar agora domingo, né, o pessoal de verde e amarelo de novo indo para as ruas, aquelas grandes manifestações que aconteceram no governo Bolsonaro, e inclusive as últimas com receio de que o Brasil chegasse a esse ponto que nós estamos hoje. Lembre que muitas daquelas senhoras, das pessoas que estavam em todas as unidades da federação à frente dos quartéis, pedindo SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil, todo aquele esforço da população de dizer, olha, nós testemunhamos isso que o Tagliaferro falou. Nós testemunhamos que houve uma condução do processo eleitoral nitidamente enviesada. Há uma injustiça. Nós temos receio do Brasil caminhar para uma situação institucional semelhante à da Venezuela. Então, o que a população pedia à época era basicamente aquilo que está no documento do presidente Trump. Eleições livres e honestas, transparentes, limpas. Então, todo esse imbróglio que foi criado em 2022... ele foi sustentado, de certa maneira, pelo próprio parlamento. Lembrem que o presidente Bolsonaro, quando ele toma a decisão de não recorrer ao que existia na Constituição, de até 15 dias depois da diplomação apresentar, ele poderia ter apresentado um pedido de impugnação, apresentando provas de tudo isso que a gente está falando, que hoje aparece o Tagliaferro, aparece o Eduardo Fora, o Paulo falando, mas que todos nós sabíamos que estava acontecendo no Brasil, de pessoas que estavam sendo já caladas. Veja que no dia 15 de dezembro de 2022, ou seja, muito antes do 8 de janeiro, nós tínhamos muitas pessoas já presas no Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes, num evento com a presença do Toffoli, dizendo, ainda tem muita gente, muita multa para aplicar, e muitas prisões ainda para fazer, comparando com 6 de janeiro de 2021 aqui no Capitólio. Ou seja, havia uma predisposição. Tudo isso, Pitoli, foi, de certa maneira, aceitado. Eu posso dizer que a nossa sociedade conviveu com todas essas ilegalidades por causa da tal da legitimidade da toga que eu fiz referência ainda agora. A pergunta que se faz é, ainda existe essa legitimidade da toga para sustentar que governadores estejam falando das sanções, falando das consequências econômicas, tentando achar alternativas de subsídio, de financiamento, sem tocar na pessoa do ministro Alexandre de Moraes? Eu creio que não. As Forças Armadas, você fala dessa reação, é óbvio que aconteceu semana passada, foi extremamente constrangedor. Oficiais do serviço ativo, na hora da sua oitiva, sendo informados por um juiz auxiliar que o ministro Alexandre de Moraes determinou que eles tinham que trocar de roupa porque eles não poderiam fazer o depoimento fardados.
oficiais superiores do serviço ativo. Então, o general Braga Neto é um oficial da reserva. Muita gente diz assim, ele é um 4 estrelas, mas ele se envolveu no processo político, ele foi candidato a vice-presidente, ele não está amparado pela legislação. Mas eu digo para você, Pitoli, são muitas as... posso dizer assim, violações da Constituição e da lei em relação aos militares. Eu vou só historiar rapidinho aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. No dia 15 de dezembro, Pitoli, houve aquela manifestação com ônibus incendiados, etc., em Brasília. Você sabe que a Polícia Civil do Distrito Federal, ela identificou rapidamente 9 daqueles arruaceiros que incendiaram ônibus. E depois avançaram as investigações, eles chegaram, se eu não me engano, a 22, ou 27, ou 28 pessoas que eles conseguiram identificar, cruzando inclusive com as relações dos hotéis. Eram pessoas que foram para lá fazer aquela ação de incêndio de ônibus no dia, veja bem, 12 de dezembro de 2022. No mesmo dia que o cacique Sererê foi preso, no mesmo dia da diplomação do Lula, houve aquela manifestação, e essas pessoas que foram presas, Pitoli, vários eram black blocs, foram identificados pela Polícia Civil. Sabe o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele chamou o inquérito muito competentemente conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal para o Supremo Tribunal Federal, para esse seu grupo da Polícia Federal, e até hoje nós não sabemos. Alguém foi preso? Quem era? Quem eram aqueles que realmente tocaram fogo na capital no dia 12 de dezembro? Lembre que o ministro Flávio Dino não era ministro da Justiça ainda, e ele foi para a televisão, naquele dia eu estava na Jovem Pan, cobrir essas palavras dele, praticamente assumindo já o Ministério da Justiça, dizendo que aquelas arruaças eram do pessoal do acampamento. E depois ficou comprovado que as pessoas que ali fizeram aquelas manifestações já estavam em Brasília hospedadas no setor hoteleiro. Cadê o nome dessas pessoas? Mas eu vou além. No dia 8, nós tivemos ali a invasão do Palácio do Planalto, e eu vou te confessar algo aqui no ar. Eu telefonei para amigos, companheiros, oficiais generais do alto comando do Exército, ou seja, 4 estrelas, da minha turma, alguns contemporâneos. E eu falei, prestem atenção no inquérito policial militar, porque nós precisamos saber como essas pessoas entraram no Palácio do Planalto. O Congresso, o Supremo Tribunal Federal, não estavam sob a responsabilidade do Exército, mas o Palácio do Planalto estava. E nós temos que, por intermédio de um inquérito policial militar afastado do ministro Alexandre de Moraes, saber por que essas pessoas entraram antes, por que elas foram conduzidas pela Polícia Militar, pacificamente, foram revistadas, saíram do acampamento. A vice-governadora estava na sala do Flávio Dino, viu os manifestantes passarem, e apesar disso já existia um monte desses manifestantes dentro do Palácio do Planalto. Nós temos as imagens. E sabe qual foi a informação que eu recebi, Pitoli? Primeira coisa, que nem o GSI tinha as imagens, porque em 24 horas o ministro Alexandre de Moraes requisitou todas as imagens ali do Palácio do Planalto. Segunda informação que eu recebi, haveria o IPM, mas o ministro Alexandre de Moraes atropelou a Justiça Militar e avocou ao Supremo Tribunal Federal as investigações. O IPM perdeu, inclusive, finalidade. Porque eu perguntei, nós podemos hoje saber que horas essas pessoas entraram, como elas entraram, por que elas foram, tiveram tanta liberdade ali, aquelas imagens que vazaram para a CNN, por que não foram investigadas a fundo, e por que as pessoas que foram presas e condenadas não foram as que depredaram? É muito fácil você avançar sobre o pai da Gabriela e tantos outros idosos que estavam lá, que não depredaram nada, mas estavam na Praça dos Três Poderes, porque chegaram lá depois que essas pessoas já tinham quebrado tudo e foram presos ali e foram levados para Papuda e para Colmeia, quando, na verdade, nos inquéritos não há uma individualização das condutas dizendo você quebrou, você danificou. Não, para eles, todos estavam fazendo um golpe de Estado, um atentado violento contra as instituições democráticas e uma associação criminosa armada, e receberam 16, 17 anos de prisão. Você já pensou como fazer